Boa tarde. Então, vamos dar continuidade no que a gente parou, né? No que a gente conversou. Eu já expliquei uma parte, mas eu vou retornar ao primeiro slide, tá? Então, o que é SAI? A SAI é a sistematização da enfermagem, é uma metodologia científica que vem sendo cada vez mais implementada na prática assistencial, conferindo maior segurança ao paciente, melhora da qualidade da assistência e maior autonomia aos profissionais de enfermagem. Teoria de enfermagem. As teorias podem ser definidas como um conjunto de afirmações sistemáticas relacionado com questões importantes de uma disciplina, que são comunicadas de modo coerente. São compostas por conceitos que se relacionam entre si. Nelas estão contidos aspectos da realidade que são comunicadas com a finalidade de descrever fenômenos, explicar as relações entre os fenômenos, prever as consequências e prescrever cuidado de enfermagem. Aí está o metaparadigma da enfermagem. Então, o que é a enfermagem? A enfermagem é a ciência de cuidado executado por meio de uma metodologia de trabalho. Para quê ou para quem? Né? Para as pessoas que recebem o cuidado, pode ser exclusivamente para o paciente e sua família ou as pessoas que compõem uma comunidade. Lembra que enquanto meu paciente está internado, eu consigo conversar com ele, se ele for um paciente consciente, eu consigo conversar com ele sobre a saúde dele, para ele ter conhecimento. E eu consigo também dar algumas informações sobre cuidado, né? Mas eu sempre vou estar passando aqui, não só para o paciente, mas para o paciente e sua família, que é quem o acompanha durante o hospital e em casa. Por quê? Porque de repente esse paciente ele não consegue autocuidar-se, ou seja, cuidar de si mesmo. Então ele precisa de alguém da sua família para cuidar. E hoje a enfermagem, ela não está cuidando só do paciente, o paciente e sua família, mas da comunidade, né? A comunidade precisa entender a orientação de ficar em casa, né? E que é um comunicado da saúde. Então, ela precisa entender a ordem de ficar em casa. Para quê? Para que ela não vire um paciente, né? Para que ela não venha parar nos cuidados de enfermagem. Tudo bem? Lembre-se também que o ambiente, ele tem influência sobre nós, né? Então, o ambiente, ele é um fator causador de patologias. Então, vamos dar um exemplo do que está acontecendo no mundo, né? Sobre o coronavírus. Se eu não cuidar do meu ambiente, ou seja, se eu ficar no meio de muita gente, eu posso estar correndo o risco de contrair aí o vírus. Então, eu preciso me manter em casa, né? Porque hoje é um ambiente seguro, são pessoas que estão sã dentro de casa, pessoas que não estão doentes, né? Que é isso que nós acreditamos, que não estão doentes com o vírus. Então, o ambiente, ele pode representar o entorno imediato em que se encontra a pessoa que recebe a assistência de enfermagem, ou a comunidade, ou a moradia, o ambiente de trabalho. Lembrem que o nosso ambiente, ele pode sim nos adoecer. O trabalho, ele pode nos adoecer. A sua moradia, às vezes, é insalubre, né? Pessoas que passam semanas, meses sem trocar lençol, sem trocar de toalha, não tem uma boa higiene pessoal, não troca de calcinha, não troca de cueca, então não escova os dentes. O ambiente onde ele vive, ele vai ensinar outras pessoas a viverem desse jeito também, né? Então, nós também entendemos que o ambiente, ele influencia sobre nossa saúde, tá? E o que nós queremos? Nós queremos saúde. Então, nós precisamos mudar esse ambiente para que tenhamos saúde. É a finalidade da assistência de enfermagem. Deve ser, quando possível, decidida em conjunto pelo paciente e pelo enfermeiro, né? Então, essa mudança de hábito do nosso ambiente, da nossa vivência nesse ambiente,
tem que mudar para termos saúde. Vamos lá, continuar. O nível de teorias, nós já havíamos também conversado sobre esse nível. É o nível de isolamento dos fatores, né? Lembre que lá numa outra história que a gente falou sobre um outro slide, que a Dona Maria morava com o esposo e esse esposo que cuidava dela, ele veio a óbito, né? E era uma pessoa acamada. E para não incomodar a filha, depois que ela foi morar com a filha, ela foi tentar se levantar e caiu, né? Porque ela já estava fraca, porque ela não se alimentava, ela sentia falta dele. Então tudo isso foi a mudança de ambiente, né? De não querer incomodar ninguém, ela não conseguia fazer as mudanças sozinha, de decúbito também. E ela tinha também uma lesão por pressão na região sacral, lembra disso? Pois é. Então, tudo isso que nós coletamos dessa paciente, alguns fatores, né, problemas, ele vira um diagnóstico de enfermagem. Lembre disso, tá bom? Então, vamos lá. Nível 1. Isolamento dos fatores. É descritivo por natureza. Envolve a denominação ou a classificação de fatos e ou eventos. Exemplo. O enfermeiro descreve o aparecimento de hiperemia na região sacral do paciente. Então, veja só, hiperemia na região sacral. Hiperemia não é normal estar na região sacral, né? Então, eu preciso isolar esse fator. Esse é um fator isolado. Por quê? Porque ele é um problema, né? Então, eu preciso isolar esse fator. No nível 2, eu tenho que relacionar esse fator, tá? Eu tenho que relacionar. Lembre que aqui eu isolei. E aqui eu tenho, no nível 2, eu tenho que relacionar esse fator de hiperemia. Então, vamos ver. Exige a correlação ou a associação de fatores de tal maneira que representem significativamente uma situação maior. Exemplo. O enfermeiro associa a hiperemia aos fatores de que o paciente está acamado. Vejam bem, se o paciente está acamado, provavelmente ele não consegue fazer as mudanças de decúbito sozinho, ele precisa de ajuda. E por ele também ser obeso e está fazendo uso de fármacos vasoativos. Esses fármacos vasoativos provavelmente vai fazer com que ele retenha líquido, então, ou seja, ele está anasarcado, né? Cheio de líquido. Entre outras condições que sabidamente pode ou predispõe a formação de uma lesão, tá? Então, por isso que eu encontrei a hiperemia, porque se eu consigo visualizar que o meu paciente ele está acamado, ele é um paciente obeso, ele está anasarcado por causa do fármaco, provavelmente ele vai ter uma lesão aí, tá? E eu preciso estar atento sobre isso, porque eu preciso tomar uma decisão, eu preciso intervir, né, para que isso não venha piorar. No nível 3, relacionamento de situações preditivas e explicativas e prevê como as situações estão relacionadas. Por exemplo, o enfermeiro prevê que é necessário uma intervenção. Opa, lembra que nós falamos? Eu preciso intervir, porque meu paciente está acamado, né? Ele está acamado, ele está anasarcado. E ele provavelmente não está fazendo mudança de decúbito, tá? Então, eu preciso prever situações aí. Exemplo, o enfermeiro prevê que é necessário uma intervenção rápida para que haja uma regressão dessa hiperemia, tá? Na hiperemia que foi encontrada, que foi o problema, que foi um fator isolado. Caso contrário, a evolução poderá ser prejudicada do meu paciente. Tá bom? Então, veja bem, então eu preciso intervir, eu preciso montar um plano de intervenção aí. No nível 4, produtora de situações, prescritiva, controla ou faz mais do que descrever, explica ou prevê. Exemplo, o enfermeiro atua prescrevendo ações para minimizar a evolução dessa lesão. Entre elas, mudanças de decúbito, uso de colchão piramidal, hidratação da pele, cobertura protetora
na área acometida. Então, lembrem lá, no primeiro slide, nós vimos que hiperemia, como fator isolado, hiperemia. O que levou essa hiperemia? O paciente está acamado muito tempo, ele ser obeso, ele está nasarcado, tá? Então, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que intervir. Para quê? Para não aumentar ou para não levar a uma lesão, tá? Então, tá, eu preciso intervir de que forma? Eu vou prescrever ações. Eu posso estar prescrevendo mudança de decúbito de 2 em 2 horas, né? Olha só o que ele diz aqui. Mudança de decúbito, então eu posso colocar de 2 em 2 horas. Eu posso colocar aquele colchão piramidal, que é aquele colchão que parece uma casca de ovo. Eu preciso hidratar a pele do meu paciente, né? Para não levar o quê? A uma lesão. Então, eu preciso sempre intervir. Eu preciso estar sempre à frente do que pode acontecer com o meu paciente. Então, de que forma que eu vou verificar? Eu vou isolar os fatores, né? Que dentro desse fator eu posso ter um diagnóstico de enfermagem. Eu posso dizer, hiperemia é um problema de pele. Então, eu posso dizer que a pele do paciente está prejudicada? Sim, eu posso dizer. Por quê? Porque isso aqui não é normal, né? Então, eu posso dizer que a integridade da pele do meu paciente está prejudicada. Relacionada a quê? Relacionada a quê? Relacionado ao meu paciente estar acamado, ao meu paciente ser obeso, né? Eu posso dizer isso. Então, em cima disso, eu tenho que intervir. De que forma eu vou intervir, né? Prescrevendo, eu vou prescrever, eu vou começar a ordenar as coisas, de como isso vai acontecer. Então, eu vou dizer mudança de decúbito, né? É uma prescrição, ou seja, uma intervenção de enfermagem, mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Para quem é que vai fazer essa mudança? A minha equipe de enfermagem, para o meu paciente melhorar, ok? Vamos continuar. Lembre que esse slide eu falei que ele sempre vai repetir para a gente estar entendendo melhor. O processo de enfermagem. O processo de enfermagem é um método utilizado para se implantar na prática profissional uma teoria de enfermagem. Após a escolha da teoria de enfermagem, torna-se necessário a utilização de um método científico para que os conteúdos da teoria sejam implantados na prática. Vamos lá. Quais são as etapas? Coleta de dados, diagnóstico, planejamento, intervenção e avaliação. Vamos falar de cada um deles. Na coleta de dados, lembrem que eu passei uma ficha de exame físico para vocês, de entrevista e exame físico. Tudo bem. Então, você vai sentar com o paciente e vai conversar com ele, vai fazer as perguntas para ele. Ele vai te respondendo e você vai anotar tudo o que é pertinente, tá? Para esse paciente. Em seguida, você vai começar a verificar, fazer o exame físico.